Olá, bom dia. Mais um dia estamos aqui para voltarmos a meditar nos estudos dessa lição que nós estamos estudando essa semana, como ao Senhor. E hoje é terça-feira, zelo em ação. O que podemos aprender com as lutas sofridas e as vitórias conquistadas pelos fiéis testemunhos de Deus? Então aqui nós temos a experiência de Jeremias. Sabemos de quanto sofrimento Jeremias teve. Jeremias foi perseguido, foi jogado dentro de um poço, foi ameaçado de morte. A vida dele chegou um momento que ele falou assim, olha, não tem como eu me sair dessa situação. A perseguição era tanta, era tamanha, mas no verso 11 ele fala assim, olha, mas o Senhor está comigo como um valente terrível. E por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Olha que coisa maravilhosa, é termos em mente que o Senhor está conosco em qualquer batalha, quando nós estamos do lado do Senhor. E depois em Atos nós vemos a experiência dos discípulos, né? Quando eles pregavam sobre Jesus, então os sacerdotes os chamaram e falaram, vocês não podem mais falar em nome de Jesus, vocês têm que, né, não podem mais fazer isso. E Pedro e João lhes disseram, julgar vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que experiências maravilhosas temos para nós. Aqui nós vemos o zelo em ação na vida desses homens, né? Ainda diz assim, a oposição contra a mensagem de Jeremias foi tão forte e tantas vezes ele foi ridicularizado e zombado que disse, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. De tanto que ele estava assim, cansado. Porém, ainda continua assim, por mais que tentasse, não conseguia ficar em paz. Assim que entrou na Assembleia do Povo, descobriu que o Espírito do Senhor era mais forte do que ele mesmo. Por mais que ele não quisesse, estava cansado de tanta perseguição e tanto sofrimento, ele viu que ele não podia fazer nada. Ele tinha que se pôr e dispor a causa do Senhor, né? E o zelo por Deus e a sua causa foi que levou os discípulos a compartilhar do Evangelho com grande poder. Não deveria esse zelo incentivar o nosso coração com o propósito de contar a história do amor que redime? O amor de Cristo e deste crucificado é privilégio de todo cristão. Não só buscar, mas apressar a vinda do Salvador. Quando nós tivermos esse zelo por Deus, nós também vamos sofrer perseguição, mas a palavra de Deus diz que Deus estará do nosso lado. E isso é o que importa. Que tipo de experiências deve ser repetida em nós? O salmista fala assim, ó, justo é o Senhor e retos são os teus juízos. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Aí nós vamos para o 1 João que nos diz, vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Será que nós temos esse zelo? Será que nós temos essa experiência com Deus? Como a gente viu nesses homens do passado? Se a igreja se vestir o manto da justiça de Cristo, afastando-se de toda lealdade para com o mundo, perante ela surgirá o alvorecer de um dia brilhante e glorioso. A promessa de Deus permanecerá para sempre com ela e fará da igreja
uma excelência eterna, a alegria de muitas gerações. E eu pergunto, quem é a Igreja de Deus? É eu e você. É aqueles que se dizem seguir a Deus, aquele que guarda os seus mandamentos. A verdade, passando por aqueles que a desprezam e rejeitaram, triunfará. Ainda que às vezes pareça lento, seu progresso nunca foi de fato detido. Quando a mensagem de Deus se depara com oposição, ele confere força adicional para que ela possa exercer ainda maior influência. Dotada de energia divina, a mensagem abrirá caminhos superando as mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. Mas para nós vencermos todos esses obstáculos, nós precisamos de ser leal para com Deus e não para com o mundo. E hoje, essa mensagem nos chama para nós mostrar o nosso zelo em ação, assim como aqueles homens do passado. E que Deus nos ajude para que essa mensagem possa ser real em nossas vidas e que possamos aceitar o convite de sermos zelosos e de, mesmo com oposição, mesmo com perseguição, fazermos a vontade do Mestre. Que Deus nos abençoe para isso.